Olá, gente, muito boa noite. Então, hoje é o dia incrível do nosso último episódio da série de Mocktails. Ah, olá, boa noite. Então, a gente hoje tem pouco tempo, né? Vou tentar não falar, esgotar uma hora, e tem assunto para chuchu. Ah, então, dessa vez eu vou precisar começar logo, sem muita enrolação, porque a gente tem bastante coisa para se entender hoje, né? Então, rapidamente eu vou começar agradecendo, né, a todo mundo que curtiu, compartilhou nos stories, enfim, que comentou, que veio agradecer, né, ao longo de todos esses 7 episódios que eu fiz sobre os mocktails. Uma pesquisa super bacana, deu um trabalhão para fazer, mas muito, muito prazerosa. Então eu quero deixar desde já meu agradecimento aí a vocês todos que interagiram, que gostaram, enfim, muito obrigado. Muito bem. Então, gente, hoje a gente vai falar de um montão de coisa. Vamos falar de literatura, vamos falar de insumos, né? Meu bar tá repleto aqui de coisas que a gente pode usar para fazer mocktails. Eventualmente, para quem esteja chegando agora e não saiba, mocktail é uma expressão chique, né? Começou ali a partir dos anos 70, dos anos 80, nos livros, mas nos jornais de época, existe desde pelo menos 1920, 1930 para coquetéis sem álcool ou coquetéis não alcoólicos. Então vou usar de forma intercambiável aqui essas expressões, não estranhe. Então vamos falar de literatura, vamos falar de ingredientes, vamos falar de alguns produtos das marcas que quiseram participar do episódio de hoje, né, do que a gente tem no Brasil, do que é acessível. E vamos começar então com isso aqui, né, que para mim é o mais importante e eu sempre vou advogar a favor dos livros. Vejam vocês que, assim, antes, muito importante, a gente fixar uma premissa muito, muito relevante, né? Que é o seguinte: coquetéis sem álcool, eles começam, né? É evidente que esses coquetéis tiveram diversos nomes ao longo da história, temperance drinks e tudo mais, né? Mas os primeiros coquetéis sem álcool eram um pouco mais complexos que uma limonada, né? E vejam só, eu vou considerar aqui uma limonada como um coquetel não alcoólico, como um marco, que eu vou fixar com alguma arbitrariedade, a partir do momento em que a coquetelaria se consolida, né? Ali então a gente consegue colocar esse marco a partir dos 1800 e alguma coisinha, né? Desde do surgimento da primeira expressão cocktail, né? Da primeira vez que a expressão cocktail surgiu. Então, assim, marcos históricos são importantes aqui para a gente falar de coquetéis não alcoólicos. Outra premissa muito importante, fundamental, é o seguinte: mocktail, como eu disse, a expressão mocktail, né, ela aparece muito tempo depois. Mas o primeiro livro a tratar exclusivamente sobre coquetéis não alcoólicos foi escrito por uma mulher, Bertha Stockbridge, né? E um livro interessantíssimo, raríssimo, não é? E lá é interessante observar o primeiro que uma mulher naquela época escrevendo sobre coquetelaria, né? E o segundo ponto, e ele está relacionado a este primeiro, uma questão histórica evidente, que é o seguinte: os coquetéis não alcoólicos começam na cozinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, tem ingredientes internacionalmente muito mais do que aqui no Brasil à disposição, né? Whisky sem álcool, cachaça sem álcool, gin sem álcool e tudo mais, mas não tem como a gente falar de coquetel não alcoólico sem falar em cozinha. Cozinha em que sentido? Em preparos, em insumos, né? É impossível, impossível. Uma questão histórica, uma questão quase lógica. Então, feito esse primeiro, esses recortes, essas premissas muito importantes, vamos então falar diretamente sobre os livros. Eu trouxe para vocês aqui algumas recomendações de literatura, das mais caras, algumas são carésimas, outras quase impossíveis de achar, outras muito possíveis de achar, mais em conta, menos em conta. E eu vou começar com uma delas, que é este livro aqui, com essa capa enigmática, né? Este livro aqui, chamado Coquetel e suas diversas fórmulas, tá todo pintadinho, coitado, porque é antigo esse livro, de 1947, escrito por João Zaratini,
Esse livro é um livro raro e é o primeiro, de acordo com as minhas pesquisas, primeiro e único livro sobre coquetéis não alcoólicos na história da coquetelaria brasileira, né? E o interessante desse livro, e aí a importância das premissas que a gente fixou agora há pouco, né? Que um coquetel não alcoólico, ele começa na cozinha, não tem como falar de coquetel não alcoólico sem ingredientes frescos, sem preparos que a gente poderia eventualmente usar em pratos, enfim, fazer em casa. O interessante é que esse livro, né, ele traz uma seção inteira sobre coquetéis não alcoólicos, uma seção também sobre coquetéis alcoólicos, mas eu vou colocar aqui porque ele tem umas imagens super bonitas para vocês. Além das imagens vintage, super legais, esse livro, né, talvez fique difícil para visualização aí, né, mas esse livro traz fórmulas, né, muito interessantes, muito curiosas, inclusive. Né? Inclusive, um outro ponto importante é que esse livro também tem um outro título, chamado Coquetéis, né? Ele é o mesmo livro, só com outro título, chamado Coquetéis Vitaminosos. E por que vitaminosos? E aí, por que eu estou trazendo isso? As receitas nesse livro misturam, por exemplo, cenoura, agrião, manjericão, banana com ketchup, né? Diversos tipos de frutas. Tem cambuci nesse livro. Né? Então, frutas típicas, frutas regionais brasileiras, né? Diversas outras frutas. Então, é uma mistureba só nisso aqui. E isso é bom. Eu confesso que não testei ainda nenhuma receita, mas é de um valor histórico imenso. Então, se um dia vocês estiverem andando por uma sebo, né? Uma livraria né, esses lugares que vendem livros antigos, e se depararem com o nome João Zaratini, coquetéis vitaminosos ou coquetéis e suas fórmulas, agarrem com todas as forças. Isso aqui é um documento histórico. Né? Então, ele tem uma série de receitas que, inclusive, a gente poderia testar atualmente, como, né, assim, a fim de traçar alguma historiografia dos coquetéis não alcoólicos na história da coquetelaria brasileira. Então, eu faço questão de colocar esse primeiro livro aqui da nossa live, porque ele é muito, muito importante mesmo, tá bom? Então, esse é um livro histórico, receitas interessantíssimas. Se são boas, não sei, mas tá aqui. Muito bem. O outro livro, e eu vou colocar numa ordem aqui, não cronológica, mas numa ordem talvez de importância e de fácil acesso, é esse aqui. All Day Cocktails. Já tentei achar esse e não encontrei. Puxa, que pena, cara. Porque eu tenho 3, tá? Desculpa o egoísmo aqui, mas toda vez que eu vejo esse livro eu agarro e pego. Muito bem. Um ponto importante aqui, né, desse livro, All Day Cocktails. É um livro escrito em inglês, né? Este livro, ele é, na minha opinião, o melhor livro sobre coquetéis não alcoólicos que já fizeram até agora. Tá? Primeiro, porque ele é relativamente acessível. Segundo, porque ainda que esteja em inglês, né, e a barreira linguística às vezes é um problema para muita gente, mas mesmo assim, ele traz receitas de facílima compreensão, né? Além de trazer aqui alguns gráficos sobre sazonalidade das frutas. Né? Então, ele vai classificando essas frutas, né? A fruta cítrica, aquela fruta que eles chamam, né, de pommes fruit, e por aí vai. Tem diversas classificações. Tem alguns gráficos de sazonalidade dessas frutas, então aí a gente só precisa converter para a nossa realidade aqui brasileira. Então fica bacana também. Usos não, assim, nada usuais para ingredientes que a gente tem facilmente na geladeira de casa, que ficam lá às vezes mofando na gaveta de legumes, né, de hortifruti. Então, assim, esse livro vocês encontram muito facilmente na internet. Há um tempo ele estava esgotado, tá? Eu até no fim das contas acabei comprando mais um, né? Compulsão barra obsessão. Até porque esse aqui foi o meu primeiro e tá todo sujo já de tempero, tadinho, que a gente vai usando na cozinha para conferir receita, né, e acaba sujando um tiquinho. Então, assim, é uma opção muito bacana e eu acho que é a melhor opção do que se tem atualmente quando o assunto é coquetel não alcoólico para você fazer os seus ingredientes em casa, né? Ingredientes assim que são muito acessíveis, enfim, eu amo este livro, amo este livro. O próximo que a gente tem aqui, que eu vou colocar, é um livro recente, tá? Lançado esse ano, salvo engano, acho que em abril desse ano. Então, um livro novo do Jim Meehan, que é o The Bartender's Pantry, também é um livro em inglês. Não é um livro voltado para coquetéis não alcoólicos, no entanto,
receitas interessantíssimas e combinações muito ousadas de ingredientes aqui que podem ser tranquilamente aproveitadas para preparos não alcoólicos. Então, ele é um livro que volta e meia, desde abril, né? Volta e meia desde abril, tem assim, variado bastante de preço, né? Nos principais lugares que a gente compra livro na internet, mas vale a pena dar uma conferidinha, né? Ele vem com os infográficos, olha, super interessantes, enfim. Vale muito, muito a pena também. Outra fortíssima recomendação para coquetéis não alcoólicos e também para coquetéis alcoólicos, né? Ou para coquetéis, propriamente ditos. Um outro livro que eu vou trazer aqui como recomendação para vocês é esse aqui, Drinking for Two. E eu trouxe esse livro, né? Talvez ele deveria ser o primeiro livro, devia abrir a live com esse livro, né? Porque esse ano teria um bebezinho na minha casa. E foi uma preocupação muito grande comprar esse livro aqui, que demorou para chegar, porque ele tem receitas de coquetéis não alcoólicos pensando em uma necessidade nutricional, né? E pensando numa segurança alimentar da gestante. E isso é um ponto muito importante, por duas razões. Primeira delas, historicamente, lá fora, os mocktails têm uma forte relação com uma vida mais saudável, né? Uma vida mais produtiva, justamente por conta da relação que eles têm historicamente com o álcool, que é algo assim de assustar, né? E a segunda razão pela qual esse livro é tão importante é a seguinte: nem todo preparo ou ingrediente ou produto não alcoólico é necessariamente seguro para certas pessoas, por exemplo, para gestantes. Então, o uso de certos ingredientes, de certos botânicos, pode sim trazer algum risco, pode sim trazer alguma preocupação, até mesmo para pessoas que têm alguma alergia. Então, para quem, né, eventualmente está vendo a live ou vai ver a live e trabalha em bar e vai fazer preparos não alcoólicos, tenham sempre em mente isso. Perguntar para o cliente, tem alguma alergia, tem alguma restrição, né? E ficar de olho. Né? Já imaginou só fazer um chá de canela, um licor de canela, perdão, licor não, um xarope, né, de canela de hibisco com 300 botânicos e dar para uma gestante? Um perigo. Não é? Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente. Não é porque o ingrediente não é alcoólico que ele é necessariamente seguro. E isso também é um ponto que eu faço aqui com toda a humildade, né, para que as marcas se atentem às certificações sobre, né, ingredientes seguros para gestantes, para pessoas que possuem alergia. Não basta só não ter álcool, tá bom? Então, esse livro é muito bacana. Ele traz, né, assim, são receitas que é assim. Agora um ponto crítico aqui, né? Eu não sei se eu faria, por exemplo, esse Key Lime Pie Mock Tea, né? Não sei se eu faria, nem sei se a minha esposa, que é uma grande apreciadora de martinis, beberia isso aqui, né? Mas são opções divertidas, né? São opções divertidas. São coquetéis que eles parecem ser um pouquinho açucarados, eles levam, por exemplo, algumas receitas que são até meio bobinhas, por exemplo, essa pinha colada aqui deles, né? Então, é básico. Comparado com isso aqui, esse aqui é muito básico. Mas de outro lado, a simplicidade das receitas e dos ingredientes, mais uma análise nutricional sobre esses ingredientes, faz com que essa seja uma boa e interessante opção, né? Para quem tem alguma restrição, para quem, enfim, está esperando um bebê, para quem tem uma cliente ali que chegou e eventualmente tá gestando um bebezinho, né? Algo seguro e bacana, né? Então, assim, é algo bem inclusivo. Por sinal, né, essa palavra inclusivo, né, também é algo que está historicamente relacionado com os coquetéis não alcoólicos na historiografia da coquetelaria americana, por exemplo, né? Então eles tinham uma preocupação, a gente viu isso ao longo dos episódios, de incluir os não bebedores no ambiente de bar, que historicamente, né, é um ambiente de relação social na sociedade americana. Ou pelo menos foi, não sei se hoje se mantém como era antes. Tá? Então, ó, outro livro também muito bacana. Vou deixar as descrições com os títulos do livro, tá? Depois na descrição da live, né, quando eu for salvar, mas fiquem à vontade para pintarem, tá bom? Essa vai ser uma live em que é interessante printar e ficar ligado, porque tem coisas que eu vou falar que só verbalmente, então vocês vão ter que ficar espertos. Muito bem. Um outro livro
bem bacana, e aqui eu vou colocar os dois, são esses caras aqui. O Redemption Bar e esse Mocktails, A Collection of No Proof Cocktails. São livros mais recentes, né? Esse tem uma capa até meio reluzente, né? São livros mais recentes, interessantes, e que trazem receitas com complexidades diversas, né? Seriam minhas primeiras opções? Não, tá? Não. Eu diria assim que eles são mais bonitos do que propriamente úteis, né? Este aqui tem receitas mais complexas, é bem bacana. Mas algumas são tão difíceis de executar, né? Ou requerem alguns ingredientes que não são próprios aqui pra gente do Brasil, né? Esse aqui é mais assim, aquele mocktail oba-oba, para quem quer, sei lá, fazer eventualmente, ou ter um livro bonito em casa, né? Então, é bacana, mas assim, não seriam as minhas primeiras opções. Eu ficaria com esses que eu apresentei aqui na ordem, tá bom? Muito bem. E por último, e eu deixei por último, não porque ele não é um livro importante. Para mim, é o livro, assim, é o que tem de mais moderno, né? Mais avançado, mais técnico, quando o assunto é coquetéis não alcoólicos e preparo de ingredientes não alcoólicos e preparo de bebidas, né? Bebidas não alcoólicas. Que é esse cara aqui. Zero. A New Approach, acho que on Non-Alcoholic Drinks. Esse livro aqui, ele custa uma pequena fortuna, e eu não falo isso para me exibir, né? Ele é muito caro, mas para quem eventualmente tiver um amigo fora e puder trazer, é um livro muito bacana. Esse livro, inclusive, é o livro que o Kevin Koss, aquele bartender, youtuber, não bartender, né? Aquele youtuber super famoso, né, na cena da coquetelaria, é o livro que ele utiliza para fazer receitas como Campari sem álcool, whisky bourbon sem álcool, vermouth sem álcool e por aí vai. Este livro contém receita até mesmo de um Fernet sem álcool. De novo, seguro para todo mundo? Não sei, mas algo muito interessante. Problemas desse livro. A lista de ingredientes de algumas receitas, eu vou abrir uma aqui aleatoriamente, às vezes é imensa, né? E por vezes requer alguns botânicos, alguns ali insumos que são dificílimos de achar no Brasil, tá bom? Outro ponto negativo, algumas receitas requerem o uso de sous vide, por exemplo, que não é um equipamento que todo mundo tem em casa. De outro lado, pontos positivos, ele apresenta alternativas para você fazer em casa, caso, né, você não tenha os equipamentos que listados originalmente na receita. Então, é uma opção assim, é o que tem de mais avançado hoje, até onde o meu conhecimento vai me dizer, quando o assunto é coquetéis não alcoólicos, tá? Então, só para a gente fechando essa parte dos livros aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem. Isso é o que tem de mais legal e acessível para fazer coquetéis não alcoólicos de respeito em casa. E isso é o que tem de mais avançado, técnico, caro, para fazer coquetéis e bebidas não alcoólicas em casa, tá bom? Muito bem. Então, ó, já estamos aqui, passamos essa parte dos livros, não é? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos falar rapidamente, porque o nosso tempo é curto, sobre a disponibilidade de ingredientes para preparos não alcoólicos, para coquetéis não alcoólicos que a gente consegue achar no mercado, na feira, ou com alguma facilidade na internet em sites brasileiros. Vou começar aqui rapidamente. Sucos clarificados de uva. Uma versão rosé e uma versão aqui de suco de uva branco, né? Como isso aqui pode funcionar? Esses caras aqui, mais alguma pesquisa na internet sobre ácidos, especialmente o ácido málico e o ácido tartárico, podem possibilitar com que você faça uma espécie de frisantezinho em casa, né? Desde que você tenha um sifão para gaseificar, né? Que é algo barato, é algo prático de ter em casa. Então, olhem só que legal. Isso aqui, né, que a gente costuma, às vezes, dar um pouco de receio, né? Porque parece algo muito complicado, mas bobagem. Ácido tartárico, ácido málico, o ácido cítrico. Então, vale a pena, através dos livros, daí a importância dos livros, né, pesquisar, porque muitos requerem esses ácidos aqui
sobre o uso de ácidos para produzir sensações, né, e até mesmo às vezes texturas diversas em preparos não alcoólicos. E olha só, isso aqui é um suco de uva que você acha no mercado, fácil de achar. Com isso aqui, você já tem um frisantezinho para fazer em casa, às vezes de bobeira, né? Enfim, opções interessantes, tá bom? Avançando, eu tenho aqui algo mais... na verdade, eu vou falar desses, são mais simples. Vinagres. Gente, vinagre não serve só para salada, tá? Inclusive, naquele livro All Day Cocktails, tem diversas receitas que levam vinagre. E isso aqui, o uso de vinagre, mesmo num coquetel, é incrível, é incrível. Ah, mas não gosto daquela nota acética do vinagre. Tem algumas dicas na internet, até mesmo no YouTube do Kevin Kloss, para utilizar um pouco de bicarbonato, para ele comer aquele ácido acético e você ter as outras notas do vinagre sem aquela coisa acética que às vezes incomoda aqui no fundo da garganta. E os vinagres, enfim, não tem só aquele de álcool, não tem só aquele de arroz que a gente acha no mercado. Tem os vinagres orgânicos de maçã, que vem com pedaços, às vezes até vem com pedacinhos de manha ainda, né? Que foi utilizada para fazer a base do vinagre. Vinagres de mel, que tem um retrogosto de mel super bacana. Vinagres de Jerez. Vinagres né, que foram ali eventualmente descansados em barril de vinho Jerez. Isso aqui traz muita complexidade. Alguns desses livros ajudam a criar textura que simulam o álcool. Vou deixar essa perguntinha para o final, só para a gente não passar aqui, mas é uma pergunta extremamente importante. Vou chegar nela. Então, gente, vinagres. Vinagres são ótimos para coquetéis não alcoólicos. Usem e abusem dos vinagres. Muito bem, vou só deixando aqui. Esse eu vou deixar reservado, que a gente, na verdade, esse, que é mais complexo. A gente vai usar daqui a pouco. Outro ingrediente bacana para quem gosta, né, ou quem quer fazer coquetéis não alcoólicos, chás. Chás para quê? Para fazer xaropes diferentes, que podem integrar receitas simples. Entende? Então, e o legal, isso aqui, é que assim, esses chás, por exemplo, são chás do pessoal da Philosophy, que eu comprei, né, quando fiz a viagem esses tempos. Os sabores aqui são magníficos, tem coisas incríveis acontecendo aqui e que em xaropes ficam assim, maravilhosos. Outros chás que são fáceis da gente achar aqui no Brasil são esses. Por exemplo, esse aqui, esse Basilur, esse chá preto do Ceilão. Isso aqui tem uma nota frutada que é maravilhosa, maravilhosa. E tem ainda aquelas notas do chá preto, então tem bastante coisa acontecendo. Num xarope é incrível. Esse outro aqui, e aí volto no ponto, né? Porque não tem álcool que é para todo mundo. Um chá preto descafeinado. Tem aquele retrogosto de couro, tem alguma coisa de madeira acontecendo ali, tem aquele gosto de fumo que é muito bacana. Isso em xaropes ou infusionado, né, em insumos que se propõem a serem substitutos não alcoólicos, pode ser uma opção bacana. E esse outro chá, também dessa base dura aqui, que é esse é um Milk Oolong Tea. Isso aqui é incrível. É incrível, porque ele tem aquele gosto de folha de chá, mas ele traz notas de caramelo, sabe, daquela balinha toffee, daquele dadinho, não o dadinho da embalagem prateada, aquele outro que era de leite que a gente comia quando era criança. Então, olha, opções interessantíssimas que também podem ser utilizadas para preparos não alcoólicos. Muito bem. Avançando, e agora a gente avança para coisas um pouquinho mais chatinhas de encontrar, mas que valem muito a pena. Melaço de romã. O melaço de romã, hi Joe, o melaço de romã, ele é interessantíssimo e é uma opção mais complexa que o grenadine que a gente costuma às vezes comprar pronto, que não é tão bom. Né? Então ele é cítrico, ele tem umas notas assim de dulçor do romã super interessantes. Então que tal, por exemplo, né, aquele coquetelzinho que a gente mistura, né, que é o suco de laranja com o grenadine, um suquinho de laranja com isso aqui. Né? É um coquetel complexo? Mega? Não, não é. Mas bem mais interessante que aquele xarope de grenadine que a gente compra e que só corante aquilo, não tem nada de romã. Então olha só, melaço de romã. Vocês acham em qualquer casa de produtos árabes, restaurantes árabes, enfim. Vale muito, muito a pena. E rende, que é uma beleza isso aqui. Este outro cara,
né? Que eu não sei se vocês sabiam da existência disso. Hidrossol, também conhecido como hidrolato. É um produto que muitas vezes é utilizado, né, pela indústria de cosmético, como aquelas águas, né, que a gente passa no rosto para descansar a pele, aquelas coisas e tal. Eles classificam como água bioativa. Alguns hidrolatos são comestíveis. Essa empresa aqui, Terra, Aromas e Sabores, ela tem uma linha de hidrolatos que podem ser usados na gastronomia. E esses hidrolatos, né, eles trazem uma complexidade tão interessante, inclusive em função dos ingredientes utilizados. Esse hidrolato que eu tenho aqui é de lírio do brejo. Isso aqui traz um gosto de musgo, né? Aquele gosto que lembra quase um cheiro, né? O gosto que lembra um cheiro de petricor, por exemplo. Isso, com um pouco de mel infusionado em alecrim, faz um old fashion de brincadeirinha, assim, sabe? Super interessante. Usando uns bitters que eu já vou mostrar para vocês. Então, procurem sobre isso. É um ingrediente complexo, interessante, que passa batido por muita gente, inclusive por profissionais. Pesquisem sobre hidrolatos. Nem todo hidrolato, repetindo, é seguro para o consumo, mas alguns são, tá bom? Então, fiquem de olho. Hidrolatos. Muito bem. Agora eu vou falar de ingredientes que são um tanto mais chatinhos de serem encontrados, né, no Brasil. Então, eventualmente tem que trazer de fora. Esse aqui não, porque é uma solução salina. Isso aqui eu não vou nem apresentar para vocês, então, né, já sabem o que é solução salina, né? Muito bem. Mas esses dois caras aqui, bitters não alcoólicos do pessoal da Alda Bitters, fazem bitters não alcoólicos muito legais, mas muito legais mesmo. São um pouquinho adocicados, essa palavra não existe, né? Assim, eles têm um dulçor adocicado, são um pouquinho adocicados, são, tá? São como bitters, né? Eu consigo comparar, por exemplo, esses caras aqui com angostura? Não, claro que não, não é? No entanto, eles trazem algumas notas muito legais para um coquetel simples. Por exemplo, para uma, juro, simples, simplérrimo. Gelo, água com gás e isso aqui. Né? É pretensioso dizer que isso, né, uma água com gás com bitter, seria um coquetel, né, um coquetel não alcoólico. Mas é para dizer a vocês que num teste simples sobre a qualidade dos bitters, nossa, é bem, bem bacana. Conversei com o pessoal da Alda Bitters e eles me explicaram que os ingredientes são orgânicos, eles são colhidos de forma manual, tem todo um cuidado na produção, o álcool utilizado nesses bitters aqui são certificados. No entanto, eles próprios me disseram quando eu perguntei, é melhor consultar um médico para saber se os botânicos aqui são seguros para sua gestante, no caso, né? Então, assim, marcas, ó, tem que ter essa preocupação, tem que ter essa atenção, é muito, muito importante. Produto, gente, que ele é relativamente caro, tá bom? Salvo engano, isso aqui deve custar uns 30 e poucos dólares, mas é bem, bem bacana. Eles têm essa opção, né, da versão Aromatic, tem a do Mole também, o Mole, né, o Chocolate Mole, tem também uma versão que simula o Peugeot, tem uns outros bitters deles não alcoólicos também de laranja, de lavanda, então um portfólio relativamente grande de produtos muito bem feitos. Outro produto bacana também para usar em coquetéis não alcoólicos e também em coquetéis são esses foamer, esse foamer aqui, esse Fee Foamer, que é o pessoal da Fee Brothers, né? O que ele faz? Ele tem a mesma função de criar aquela espuma que a clara do ovo, que a tuafaba cria no coquetel. Só que ele é shelf stable, então eu consigo usar alguns dashes disso e guardar no meu bar, não preciso colocar na geladeira, não estraga. No entanto, ele devolve uma notinha adocicada que não me agrada muito. Bom? Muito bem. Então, agora que a gente passou pelos ingredientes, tem algumas outras coisas aqui, como pectina, né, que pode ser usado para fazer ali alguma calda, alguma geleia, mas algo, né, assim, não é tão próprio para coquetéis não alcoólicos. Isso aqui que eu comprei e não gostei, tá? Uma água de menta, tem um gosto muito artificial. Menta, quando bem feita, é incrível no preparo. Mas quando é assim, então não vou nem recomendar para vocês, tá? E falo isso com todo respeito ao trabalho da marca. Mas isso aqui não é bom, é muito artificial. Muito bem. Então agora que a gente passou rapidamente pelos ingredientes, volto à pergunta
que o Bruno fez ali, sobre se há alguma técnica, né, algum livro que indica como criar a textura, e aqui gravem essa palavra, a textura de um coquetel, como simular a textura do álcool nesses ingredientes, ou como simular a textura que o álcool traz em coquetéis, simulando ali, né, em coquetéis não alcoólicos. Gente, premissa importante, até antes de eu começar a falar rapidamente aqui dos produtos que eu encontrei, né, que das marcas quiseram participar sobre produtos não alcoólicos para mocktails. Premissa muito importante, aqui a gente precisa entrar num acordo semântico sério. Né? Qual que é o acordo? O que é um acordo semântico? Ou seja, um acordo sobre o que significam as coisas. Um acordo é um acordo entre quem vende e quem compra. Quem vende tem que tomar muito cuidado para que não venda um produto enquanto uma substituição direta de um produto alcoólico da mesma categoria. O que eu quero dizer com isso? Você faz, por exemplo, lá um marrasquino sem álcool. E aí você vende com, né, semelhante aqui, não sei o que, e isso gera expectativa em quem compra de que, nossa, isso aqui é um licor, um chá marrasquino, por exemplo, sem álcool. Ótimo. Se fosse assim, fácil. Eu jogava fora todas as garrafas do meu bar, comprava tudo sem álcool, que é muito mais saudável, evidentemente. De outro lado, tem que ter esse cuidado, porque o álcool ele é ingrediente também, ingrediente importantíssimo, fundamental. Ele traz textura, ele traz certas notas, certos aromas que só ele consegue fazer com a intensidade que esse ingrediente faz. Então, quem vende ingredientes não alcoólicos tem que tomar o cuidado para não gerar expectativa em quem compra de que é simplesmente, olha, é igual ao alcoólico, só que eu só tirei o álcool. Seria muito fácil assim. De outro lado, quem compra deve entender também que os produtos não alcoólicos, e isso eu demorei um pouco para compreender, e eu acho que eu consigo entender da forma pelo menos correta, até onde eu consigo perceber, os produtos não alcoólicos, eles não se prestam a substitutos diretos, eles são outros ingredientes, com notas que têm alguma semelhança, entende? Então, qual que por que isso desse acordo semântico entre quem vende e quem compra? Quem vende não pode também vender dando a impressão de que o produto é igual ao seu congênere alcoólico, a menos que ele seja igual em tudo, o que é muito difícil, né? E quem compra também deve entender que eu simplesmente assim, não vou usar da mesma, assim, não basta usar da mesma forma, porque é um outro ingrediente, com uma outra composição química, uma outra coisa. Sabendo, né, e entrando nesse acordo, eu vou apresentar a vocês aqui alguns dos produtos das marcas que quiseram participar desse nosso episódio. Também vou apresentar rapidamente para dar tempo da gente fazer coquetéis, tá bom? Porque a gente tem acho que 30 e poucos minutinhos de live já. Falo que nem uma matraca. Muito bem. Então, rapidamente. Pessoal da Nula Gin, né? Nula, na verdade a marca chama Nula. Enviaram para mim aqui esse preparado não alcoólico, sabor gin. Eu testei em diversas receitas. Então ele se propõe a ser um preparado que entrega o sabor de gin. E eles dizem aqui, utilize como qualquer outro gin. Eles pedem para manter refrigerado. Ele tem essa coloração levemente turva. Não sei se por quê, porque a composição aqui, eles colocam, né, extratos disso, daquilo. Eu não sei se é turva assim por conta de algum óleo essencial ou de algum terpeno que em contato com a água para a fabricação do produto dá esse efeito ouso, esse efeito turvo aqui. Não sei, é um chute, tá? Esse produto, ele é interessante. Ele tem uma picância que remete ao gengibre que é muito bacana, né? Que me faz pensar que, nossa, isso aqui ficaria bacana eventualmente ali numa releitura, num bisnis mais ousadinho, por exemplo, ainda que não vá gengibre originalmente na receita do bisnis, mas quando eu provei eu falei, nossa, acho que vai ficar bacana. Ele tem uma capacidade de elevar o cítrico no coquetel que é impressionante, e isso pode ser um ponto positivo, mas também um ponto negativo. Lembrando que aqui a gente vai falar com muito respeito sobre o trabalho das pessoas, né? E tem uma coisinha que eu não curti nele, que é um retrogosto que lembra o limoneno, né? Aquele limão Tahiti, assim, ele me remete a quase algo um tanto artificial, que ele é bem persistente. O que é interessante porque ele fura diversos ingredientes na receita. Mas, de outro lado, essa persistência talvez possa desagradar. Não senti muito esse zimbro forward que eu esperava de um destilado, de um
um preparo sabor gin. E acho até meio difícil fazer algo sabor gin, porque gin é gin, tem zimbro, mas cada gin tem um perfil. Cada gin entrega um sabor. Ainda que a gente tenha ali um acordo, né, para algumas categorias de gin que o zimbro deva predominar. Então, vou fazer um coquetel com ele pra gente, né, daqui a pouquinho. Muito bem. O próximo que eu tenho aqui é o Italian Spritz Zero, do pessoal da Midem. Né? Eles estavam no BCB esse ano e tudo mais. No aroma, ele, sim, lembra muito o Aperol. Tá? No aroma, lembra muito o Aperol. E tem essa laranja que ela me lembra um pouquinho também o que acontece no aroma da laranja do Angostura Orange, que é aquela laranja meio do Cebion, sabe? Isso não é necessariamente ruim, tá bom? Então no aroma, você chega aqui e fala, uau, né? Tem Aperol, né? Tem Aperol. No paladar, eu achei interessante, porque ele traz muito essa laranja, ele tem um amargor delicado que é muito bacana, né? Mas eu achei que, assim, se tivesse um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais, de, talvez, um pouquinho menos de acidez e um pouquinho mais de dulçor, ele iria aguentar melhor em conjunto com outros ingredientes. É um produto bacana? Sim, é um produto bacana, assim como esse também é um produto bacana. Mas tem pontos fortes e alguns pontos fracos, né? E esse, para mim, foi o ponto assim que eu achei que não correspondeu às expectativas. O aroma dele é maravilhoso, mas é isso, assim, é algo no corpo dele que parece que está faltando um pouquinho para ele ficar mais parrudo, mais robusto na receita. Num spritz, com água tônica, com prosecco, ele funciona legal, tá bom? Então, é uma alternativa bacana. Mas, e aí eu volto ao nosso acordo semântico, não adianta ter isso aqui, né, no bar de vocês, esperando um cara que estava por aqui que eu já perdi, que era o Aperol, que estava por aqui, que eu nem sei onde eu coloquei mais. Né? Então não adianta achar que isso aqui é um Aperol sem álcool. Não funciona assim. Esse ingrediente, ele é um outro ingrediente, uma outra composição. Né? Ele, inclusive, eles colocam aqui, né, que vai água, aroma de hibisco, aroma natural, e até colocam aqui esse desenho aqui que remete a um destilador. Eu não sei se eles destilam isso ou não, né? Não sei como que é feita a fabricação, mas é importante vocês terem isso em mente. É um ingrediente que você precisa provar? Sim, provar puro, importante, provar puro. Entender o ingrediente, entender que, bom, então, por exemplo, se eu gosto de um Aperol, se eu gosto de Aperol Spritz, que o Aperol tem aquele açúcar, ele é parrudo, é quase enjoativo. Então, e se eu eventualmente enriquecer isso aqui com um pouco de óleo sácaro de laranja? Pode ser que funcione, pode ser que não. Então, precisa testar, conhecer o ingrediente. Muito bem. Próximo. Esse aqui, eles não participaram, né, mas foi o primeiro gin sem álcool que eu comprei fora. Ao passo que esse eleva muito o que é cítrico e tem um cítrico aqui bem presente, esse aqui tem ácido, ele é ácido. Então, né, ele é ácido e tem menos corpo que esse aqui. Tá? Mas em compensação, ele é 100% translúcido. Muito bem. E por último, vou apresentar aqui para vocês esse xarope de bitter aqui do pessoal da Fabre. É um xarope com gosto de bitter. Bitters? Não, vocês sabem que bitter e bitter são coisas diferentes, né? Xarope de bitter em alguma referência ao bitter italiano. Os meus bitters, e agora aqui falando num plural de bitter, né? Eles estão todos no fundo aqui do bar. Então, fazendo alguma referência a essa categoria de bebida. O aroma tem uma nota de morango que me incomoda. Mas é um produto bem bacana. Ele é bem bacana e vai participar de um coquetelzinho que eu vou fazer rapidamente aqui para vocês, porque o nosso tempo está quase acabando. Né? Então, ele é bacana, muito potente, mas muito potente. Isso aqui é para usar assim, 7,5, 12, para que ele não domine a receita. Né? E ele tem uma densidade, ele é bem denso, então assim, precisa realmente fazer uma diluição no coquetel, se a receita pedir, ou misturar muito bem, para ele não ficar ali depositado no fundinho do copo. Tá bom? Então é uma opção bem bacana também do pessoal da Fabre, gostei. Eles inclusive mandaram para mim aqui a cereja, o gengibre, né, o morango deles aqui, que são guarnições legais para serem utilizadas em coquetéis alcoólicos e não alcoólicos. Lembrando, tá? Eu não mencionei isso no começo, deveria ter mencionado, isso aqui não é uma publicidade. Falando de coisas que eu
Pedi para que as marcas, né, enviassem se quisessem, sabendo do que eu ia fazer aqui hoje. Mandaram, provei, testei e estou falando que é bom ou que não é. Tá bom? Muito bem, então vamos beber. Vamos beber, que é a parte mais importante dessa live, seguramente. A gente vai começar. Eu vou começar por um coquetel mais. Que não pede nenhum desses ingredientes, que eu tirei a receita daquele livro All Day Cocktails que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer esse coquetel em primeiro lugar, por quê? Porque terem insumos não alcoólicos em casa para fazer mocktails é bacana? É bacana, mas dá para fazer também com o que a gente tem à disposição na feira, na gaveta de hortifruti da geladeira. Então eu vou fazer um coquetel chamado Must Be Mad. Vou pedir aqui para minha assistente, por gentileza, pegar um livro que estava com caderno, que é a minha cola, porque eu não consigo lembrar tudo de cabeça. Né? Né, tirei desse livro aqui a receita, tá bom? Esse coquetel, Must Be Mad, ele é muito interessante. Muito, muito interessante. E ele leva 40 ml de um xarope de moranga. Sabe moranga, aquela abóbora? De moranga com... Enfim, eles falam roasted, né? Essa moranga assada. Quanto eu vou colocando aqui, então a gente vai precisar, para essa receita, de 40 ml desse xarope. O xarope é muito simples de fazer, gente. 300 gramas de moranga, certo? 300 gramas de moranga. Forno a 180 graus, 45 minutos. E deixa ela dar aquela murchadinha. Isso vai fazer com que ela perca um pouquinho de água, mas também amoleça, tá bom? Em seguida, vocês vão jogar, né, pegar essa moranga, bater no processador até ela virar um purê, certo? Reserva. Numa panela, 50 gramas de açúcar mascavo, 100 gramas de açúcar cristal, faz o xarope, dissolveu o açúcar, deixa ali por uns 5 minutinhos, joga este purê que vocês acabaram de processar, pau de canela e deixa cozinhar no fogo baixo por 15 minutos. Depois é só coar. Uma maravilha, uma maravilha. Ponto importante, ele é um xarope turvo, tá? Quanto mais você coar, mais claro ele fica, até um certo ponto. Só que ele começa a perder estrutura, então não coem demais. Coa 1, 2 vezes no máximo, tá bom? Muito bem. Então, ó, receita, hein? Quem pegou, pegou. 40 ml de xarope de moranga a gente vai utilizar agora. A receita pede 40 ml de suco de abacaxi fresco, mas eu gosto de colocar 60 para essa receita, tá bom? Que eu acho que fica um pouco mais... O coquetel fica um pouco mais delicado, tá? Muito bem. Então, suco de abacaxi fresco, vocês sabem o que é já. A receita também pede pra gente aqui 10 ml de mel de mel infusionado em alecrim. Receita muito simples. 450 gramas de mel, 100 ml de água, fogo baixinho, 7 raminhos de alecrim, você vai jogar assim que essa mistura começar a se dissolver, deixa cozinhar, fogo bem baixinho por 10 minutos. Cozinhou 10 minutos, tampa, espera até resfriar, tira os raminhos de alecrim e põe num potinho bacana desse aqui. Muito bem. Então a gente tem aqui xarope de moranga, mel, suco de abacaxi e a parte ácida vai ficar por conta de vinagre. Eles pedem lá 10 ml de vinagre de maçã. Eu vou usar 10 ml desse vinagre de Jerez aqui porque eu acho que ele traz uma complexidade mais interessante que aquela do vinagre de maçã. Muito bem, vou pedir para minha cara assistente aqui pegar gelo na coqueteleira e a taça especial para esse coquetel. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora, tá? Que a gente vai correr aqui com o tempo. E eventualmente... nossa, o aroma disso aqui é muito legal. Mas é muito, muito legal mesmo. Sério, façam esse coquetel não alcoólico. Chama Must Be Mad. Muito bem. Gelo na coqueteleira, bastante gelo. A gente vai dar uma mexidinha só para unir todos os ingredientes aqui. Vamos fazer um shake rapidinho. Muito bem. E eles pedem, né, para que o shake seja feito com vigor, justamente para que o abacaxi espume, né, fique bem espumadinho. Muito bem. Eis a taça, uma taça especial para a ocasião de hoje. Aí a gente vai coar esse coquetel. Ele tem uma cor um pouco puxada para o amarelo, para o caramelo, né? É uma cor que nem todo mundo gosta em coquetel, mas ela não fica desagradável, tá? Ela não fica desagradável.
Se eventualmente for fazer isso num bar, pode servir numa taça metálica, por exemplo. Mas o importante é que esse coquetel é muito gostoso. A gente vai guarnecer aqui com um raminho de alecrim, que ele tá meio caidinho, mas vai servir. Saúde para vocês. Vou dar aqui para minha assistente, só fica olhando, coitado. Tem uma nota cética bacana. Nossa, a abóbora aparece, a canela aparece ali também. O abacaxi aparece. É uma opção muito bacana, é uma baita receita. Muito bem. Próximo coquetel que a gente vai fazer agora. Vamos fazer um coquetel usando Nula, tá bom? Vou pedir para minha assistente pegar o copo alto, gelo, o gelo bom, né? E o sifão que está na geladeira. Muito bem. Juro, façam essa receita do Must Be Mad, repetindo, 40 ml de xarope de abóbora, 60 ml de suco de abacaxi, 10 ml de mel infusionado com alecrim e 10 ml de vinagre, simples. Tudo na coqueteleira, numa taça. Faça a guarnição com um raminho de alecrim, tá? Maravilhoso. Muito bem. O que temos aqui nesse sifão? Eu deixei prontinho pra gente hoje. A gente tem aqui um refrigerante de pepino e wasabi. Coisas da cozinha que a gente aplica para coquetéis sem álcool. Né? E a gente não deve estranhar isso, porque a tendência de muitos coquetéis hoje é se aproximarem cada vez mais de métodos ou de ingredientes que a gente tradicionalmente usa na cozinha. Receita disso aqui. Fácil, fácil, fácil. 1 litro de água, um pepino com mais ou menos 250 gramas, né? Entre 200 e 250 gramas. 100 ml de suco de limão Tahiti fresco, 150 ml de xarope 2:1 e 40 gramas de wasabi. Bata o pepino no liquidificador com parte da água, com casca, hein? Com casca. A hora que esse pepino bater, se desintegrar, né, por completo, adiciona os demais ingredientes, vai na função pulsar para eles misturarem, deixa decantar, coa 1, 2 vezes e tá pronto o seu refri de wasabi, né? É claro, feito isso, né? Faça a gaseificação. Não vou falar de gaseificação aqui porque a gente já falou isso em outras lives. E é só se divertir. Muito bem. Para esse highball aqui, vou dar o nome de detox, né? O detox. A gente vai utilizar 30 ml do Nula. 30 ml só, porque ele tem, como eu disse, né? Esse lemonene muito presente. Tem uma picância e eleva a acidez. Então, vai ficar adequado. Bom, vai ficar adequado. Muito bem. E aí a gente vai completar com o nosso refrizinho de pepino, wasabi, limão. Olha o... Nossa, que maravilha. Gente, isso aqui é muito gostoso. É muito, muito gostoso. Além de ter uma cor super bacana. Então vamos completar aqui. Eu quis que ele ficasse bem áspero, né? Então, gaseifiquei 2 vezes, tá bom? Muito bem. A gente completou. Como guarnição, eu fiz aqui uns rolinhos de pepino, usando aquela base do Sunomono, né? Coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e um pouco daquele saquê licoroso que se usa para preparar sushi, se eu não estiver enganado. Então, a gente vai colocar aqui. Olhem só. Simples, bonitão. Nossa, saboroso demais. Tem que gostar de wasabi, não tem jeito. Vou dar aqui para minha assistente provar. Ah, ponto importante, peraí que eu esqueci de uma coisa, né? Ainda que eu tenha colocado o refri, olha só que erro de principiante. Mexer um pouquinho, né? Agora de novo. Cheers. Cheers. Nossa, muito, muito bom. Então, mais uma receita super bacana de coquetel para vocês fazerem em casa aí, coquetel não alcoólico. Dá para batizar isso com gin? Pô, se dá. Fica maravilhoso, tá bom? Mas é uma receita bacana. Essa receita de refri de wasabi foi a Hannah Jacome que me passou essa receita, uma bartender muito bacana, que eu conheci há alguns anos. Enfim, é bem gostoso. Aprovado, assistente? A assistente tá felizona, hoje é o dia dela. Né? Só coquetéis não alcoólicos. Muito bem, próximo coquetel da lista. A gente vai fazer agora aqui um Garibaldi. Um Garibaldi com esse xarope de bitter da Fabre.
Vou pedir para minha assistente, por gentileza, pegar 2 copinhos da Varig, copinho da Varig bonitinho, o suco de laranja que está na geladeira, ele tem que estar bem gelado, e Garibaldi. Esse Garibaldi, o Garibaldi é um coquetel muito simples, você vai Campari e suco de laranja. Mas, como isto daqui não é Campari, né, é um xarope de bitter, tem outra textura, tem outras notas bem bacanas, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma complexificada nos sabores desse mocktail, tá bom? Então, a princípio, o que a gente vai fazer aqui? Eu deixei o meu liquidificadorzinho aqui. Opa! A gente vai utilizar... É um coquetel curtinho, tá? Porque o meu copo, o copo que eu vou usar é pequenininho. A gente vai utilizar aqui 90 ml de suco de laranja por receita. Muito bem, então 90 ml de suco de laranja, vou fazer 2, que eu não sou bobo. 180 ml de suco de laranja. E a gente vai bater esse suco aqui no liquidificador para ele dar uma espumadinha. Então não reparem o barulho. Garibaldi, ele é esse coquetel que tem aquela espuminha da laranja. Então o suco tem que estar batido sim. Muito bem. Aí, como a gente gosta de fazer uma graça sempre que possível, uma tinta de beterraba para trazer complexidade. Simples, complexidade. Né? Simples. 100 ml de suco de beterraba, salvo engano, 1,8 gramas de pectina. Esquenta o suco de beterraba, adiciona a pectina, ponha isso num blender ali, e aí depois coa com uma peneira fininha, põe na geladeira por 2 horas, tá bom? Uma receita que eu peguei do Kevin Costa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um detalhe. No copo gelado, a gente vai fazer aqui, olha só. É um detalhe, é um detalhe. Os coquetéis sem álcool, eles também requerem detalhes, assim como os coquetéis tradicionais. Né? Não precisa de muito. Né? E assim como os coquetéis tradicionais, muitas vezes, o que é simples é legal também. Né? Vou lá também um pouquinho, pegar aquele susto no suco. Muito bem, e agora a gente vai utilizar para 90 ml, na verdade eu fiz uma receita só, tá gente? Para 90 ml de suco de laranja batido, a gente vai utilizar apenas 12 ml do xarope de bitter, tá bom? 12 ml, não abusem porque ele realmente é potente aqui no sabor. Muito bem. 12 ml de xarope de bitter no copo. Vamos completar com 1 colher de bar de shrub, tá? De cascas de grapefruit. Simples. Peso da casca de grapefruit, coloca o mesmo peso de açúcar e a mesma quantidade em ml do vinagre da sua preferência. Então a gente vai adicionar 1 colher de bar, tá? Desse shrub de grapefruit. 3 gotas de solução salina 80%. 1, 2, 3. Muito bem. Vamos dar mais uma chacoalhada aqui no nosso suco, no suco de laranja. Muito bem. Suquinho chacoalhado. Aí a gente vai completar. Muito bem. E eu esqueci de uma coisa, né, importantíssima. Muito importante. O Garibaldi vai gelo, tá, gente? Minha assistente não colocou o gelo no copo. E aqui na correria, né, eu nem reparei. Mas é isso daqui com gelo, tá bom? Então imaginem esse Garibaldi com gelo. A gente fez aqui a gracinha da tinta aqui de beterraba numa borda do copo. Na outra laranja, tá bom? Eu dei aqui uma leve mexidinha. Vou dar mais uma mexidinha para a gente poder provar. E é isso, um Garibaldi simples, fácil de fazer em casa, com pouquíssimos ingredientes. E olha, eu ouso dizer que ele fica muito, mas muito próximo do sabor de um Garibaldi, tá? Então, vale bem a pena. Eu vou dar aqui para minha assistente provar, né? Coloquem gelo no copo, por favor. Muito bem. Vou pedir para minha assistente pegar a tônica que está na geladeira.
né? Muito bem. E a gente vai utilizar agora, né? Vamos fazer uma receitinha simples com o nosso Midem, né? Tem uma tacinha? Uma tacinha de vinho para a gente pegar? Com gelo, por favor? Vamos fazer um spritz básico com esse Midem aqui. Só que a gente vai dar uma enriquecida, né? Nesse Midem aqui, com um pouquinho de mel, tá? Infusionado com alecrim e sal, só. Esse Garibaldi vai até de balde, muito, mas muito, fica muito, muito, muito gostoso. E eu testei diversas proporções até chegar nessa receita, tá? Então, para 90 ml, repetindo a receita do Garibaldi, né? Para a receita do Garibaldi, de 10, na verdade, vamos colocar, 12 ml de xarope de bitter da Fabre, 90 ml de suco de laranja geladinho batido no liquidificador, né? Uma colher de bar, perdão, de shrub de grapefruit, 3 gotinhas de solução salina. Colocou isso, né? Então, colocou isso no copo. E aí, se quiser, aquela frescurinha da tinta, né, de beterraba ali, e ela vai dissolvendo ao longo do coquetel e vai trazendo aquele sabor terroso da beterraba, que é muito bacana, tá? Então, a gente vai fazer agora o spritz da Midem, tá? Muito bem. Então, não sei quanto tempo temos ainda, mas o suficiente para fazer o coquetel, o mocktail. Muito bem. Então, vamos começar com o seguinte. Nossa taça já está com um gelinho, né? Deixa eu pensar aqui uma coisa. Vou tirar esse gelinho da taça. Deixa eu só ver se eu consigo tirar as pedrinhas aqui. Isso. A tacinha estava levemente resfriada. E aí, o que a gente vai fazer? Coisa simples, coisa muito, muito, muito simples. Uma colher de bar do nosso mel infusionado com alecrim. Vamos colocar aqui. Olá, obrigado. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4 gotinhas de solução salina. Vamos dar uma mexidinha nisso, né? Esse mel infusionado com alecrim, como ele já tem água, ele fica com a mesma textura, né, do xarope de mel. Então ele vai integrar bem, tá bom? E agora sim, a gente vai colocar o nosso gelo na taça. Vamos utilizar. Estou gastando todos os meus dosadores com vocês hoje, né? Vamos colocar aqui, ó, 75 ml do Midem. Tá? Na verdade, eu vou colocar um pouquinho mais, tá? Vamos colocar 100 ml do Midem. Vou dar uma leve mexidinha. Ponto importante. A gente tem uma preocupação muito grande quando o assunto é diluição, né, em coquetéis alcoólicos. E a gente tem que ter essa preocupação também com os coquetéis não alcoólicos. Por quê? Eu acredito, né, assim, fazendo as receitas aqui em casa, que a diluição tem que ser menor. A gente dilui mais por conta do álcool, né? Então, sendo um coquetel não alcoólico, dá uma controlada para não diluir demais, senão vai ficar aguado demais. Até porque, né, especialmente se estiver usando esses produtos, que a composição deles, a maior parte é água. Então tem que tomar cuidado para não pesar na mão na diluição. Vamos completar aqui. E aí eu estimo que eu devo ter colocado uns... Deixa eu ver. A latinha tem 220. Coloquei acho que uns 160 de tônica. Vamos mexer. E a gente vai fazer aqui a decoração com um twistzinho simples de casca de laranja Bahia. Manda um abraço para minha namorada. Ela é sua fã. Mas um abraço não muito apertado. Você desperta ciúmes. Que é isso, gente? Mas um abraço amigável à sua namorada, então. Muito bem. Tá aqui, né? Vamos provar.
Hum, hum. É isso. É isso. Um pouquinho mais de corpo, o Midem, ele segura o rojão na receita, né? Esse, inclusive, com Prosecco, né? Acho que é o Perfect Serve da marca, né? Mas, olhem só, uma colher só de mel infusionado com alecrim, 4 gotinhas de solução salina que se faz na cozinha de casa assim de bobeira, 100 ml de Midem e cerca de 160 ml aqui de tônica. Coquetel simples, um spritz simplesinho assim para tomar de bobeira, muito bom. Hum, muito bom mesmo. Bem, então esses foram os coquetéis da nossa live, né? Mas eu vou aqui agradecer as marcas que quiseram participar gentilmente, né? A gente, como eu disse, né? Eu falei aqui dos produtos, né? E falei com muito respeito, né? A gente tem que falar com muito respeito sobre aquilo que não nos agrada, para que a gente não desmereça o trabalho do outro, né? E a gente não está em posição de desmerecer o trabalho de ninguém e nem ninguém. Então, uh, muito obrigado às marcas que quiseram participar, obrigado pela audiência de vocês. Antes da gente finalizar, eu sou um cara muito chato. E eu fiquei muito triste com esse meu Garibaldi sem gelo. Eu vou repetir esse Garibaldi, tá bom? Eu tenho aqui o meu copinho. Vou pedir à minha assistente para colocar um pouquinho de suco de laranja no liquidificador, para a gente fazer esse Garibaldi com gelo, né? E aí a gente dá aí sequência ao encerramento. Quem quiser perguntar, falar alguma coisa, agora é a hora, tá? De novo, pessoal da Midem, da Fabri, Nula, obrigado aí pela gentileza nos envios. Esse spritz ficou realmente gostoso. O mel tá aqui, o alecrim tá aqui também, né? E isso jogou um pouquinho para cima, né? Essa, essas notas mais, assim, não vou falar herbais, mas tem uma nota interessante aqui que eu não consegui descrever, assim, entender ainda, traduzir ainda, mas jogou o que tem aqui para cima, então é bem bacana, né? Jogar para baixo é impossível. Muito bem. Cadê o nosso liquidificadorzinho? Eu preciso de um pouquinho de suco no liquidificador para a gente fazer o nosso Garibaldi de balde correto, não é? Eu vou começar aqui. Vou botar aqui pra gente um pouquinho do nosso xarope de bitter. Já vou colocar aqui. Vou botar esse pra cá. Então, gente, versão do Garibaldi, fantástico, obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Você pensa em fazer um curso com a sua pesquisa em coquetéis não alcoólicos? Interessante, interessante. Por que não? Por que não, né? Ia ser bem bacana mesmo. Então, repetindo, né? Para o nosso Garibaldi de balde aqui, 12 ml do xarope de bitter. Uma, duas, 3 gotinhas de solução salina. Uma colherzinha de bar apenas do nosso shrub de cascas de grapefruit. Muito bem. Vamos dar uma mexidinha para unir os sabores. Muito bem. Agora, a gente vai adicionar aqui o gelo. Muito bem. 3 pedrinhas de gelo. Vamos fazer aquela... Já tem um aluno. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, meu cara. Que bom saber. Isso aí. Vamos bater aqui o nosso suco de laranja rapidinho, para ele espumar, ficar bonitão. Muito bem. E olha só, o Garibaldi, é porque eu tô falando aqui e tudo mais, mas ele é um coquetel rapidinho de ser feito, tá? Então, façam um Garibaldi. Façam um Garibaldi sem álcool em casa com essa proporção, depois vocês podem voltar para me agradecer, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 90 ml, que vai dar mais ou menos quase até completar o copo. A gente vai mexer. Bem, mexidinho. E vamos finalizar aqui com um twist. Também quero. Opa! Que bom, que bom. E a gente vai finalizar aqui com um twist de laranja. Ó.
Então, esse sim, um Garibaldi com gelo, né? Com essa camadinha de espuma do suco da laranja que é fundamental para a textura de um Garibaldi. E outra coisa importante, quando a gente vai fazer, né, essas receitas não alcoólicas, especialmente quando a gente vai fazer uma transposição de uma receita de um coquetel alcoólico para um coquetel não alcoólico, a gente tem que pensar na textura, no que é possível, né? Então, gente, mas isso aqui é tão gostoso, mas é tão gostoso. Nossa, muito, muito bom. Até vou dar para minha assistente aqui a versão com gelo, tadinho, para ela não beber um coquetel quente, porque na minha casa coquetel quente não sai, simplesmente não sai. Muito bem, gente. Eu acho que era isso. Não sei se temos mais dúvidas ou questões. Esse então é o episódio de encerramento da série sobre mocktails. Ela vai ficar salva para quem quiser, né, depois ver com calma, né, olhar as receitas, mandar eventualmente alguma outra questão que não tenha ficado muito clara. A gente fez essa série de mocktails, né, e aqui uma coisa que não estava olá, olá, que não estava no roteiro, né? Na verdade, hoje não teve roteiro, né? A gente organizou aqui, mas eu fui fazendo à medida em que eu fui lembrando das coisas. Essa live, né, essa série, perdão, sobre mocktails, eu fiz em homenagem à minha esposa, que ela, né, gosta de beber, é uma boa apreciadora de martinis, mas gosta de beber opções mais leves. E eu acho que assim, a hospitalidade, né? Falar essa palavra tão maltratada, ela começa dentro de casa. Eu falei, puxa, eu tenho tanta garrafa, eu sei tanta receita, mas não sei fazer receita de coquetel sem álcool. Como assim? Não dá pra ficar entregando pra minha esposa uma sodinha qualquer, né? Então, eu fui atrás, comecei a aprender sobre mocktails. É um universo à parte. Tem muita informação mesmo, tem muita história, tem muitas técnicas. E eu tentei trazer, olha só, xarope de bitter deixa a gente salivando, assim, impressionante. E eu tentei trazer aqui nessa série um pouquinho, né, do que eu consegui aprender. Tem muito mais, seguramente, mas muito mais. Mas do pouquinho que eu consegui aprender, eu tentei trazer para vocês. Então a gente fez a investigação sobre né, de onde surgiram os coquetéis sem álcool, sobre a questão da nomenclatura, quando eles começaram a ser chamados de mocktails, quando que a primeira vez, né, que um coquetel sem álcool apareceu na literatura da coquetelaria. A gente também fez uma busca sobre os mocktails nos jornais de época para entender como é que era o dia a dia das pessoas antigamente com os mocktails. Fizemos, né, no penúltimo, se não me engano, no episódio anterior, perdão, alguma história sobre os mocktails no Brasil, né? Então, tudo eu fiz primeiro para minha esposa e aí depois para vocês, tá bom? Para enriquecer não só sobre o assunto em si, mas também é bom saber, né? É bom a gente entender que assim, e também desmistificar algumas coisas de que o coquetel sem álcool tem gosto de chá, de que é algo sem graça. Parabéns, ela deve amar. Ela diz que gosta, né? Na atualidade, talvez seja o estudo mais completo. Nossa, obrigado. Não sei se eu mereço isso não, mas obrigado. Né? Então, serve também para desmistificar isso, de que o mocktail é sem graça. Não é sem graça. Ele pode ser muito complexo, ele pode ser muito interessante. Só que a gente tem que fazer as coisas dentro de um real, evidentemente. Né? Evidentemente, dentro de um possível. Por isso que, volta em alguma premissa que a gente comentou agora. Não dá para querer de um insumo não alcoólico uma transposição simplista do seu congênere alcoólico. Não dá, não dá. Né? Ao menos não vi até hoje. Né? Não dá, talvez ainda, ou não vi até hoje. Provei diversos insumos não alcoólicos estrangeiros. Seedlip, o pessoal da Sobre já provei, e assim, não dá para achar que é simplesmente fazer uma transposição de receita. Tá? Então é preciso, assim como na coquetelaria, assim como na cozinha, conhecer os ingredientes. Provar puro. Olha, para essas receitas que a gente fez aqui, eu provei cada um dos ingredientes sozinho. Eu tive uma ideia, falei, bom, acho que vou fazer isso, talvez vai funcionar. Fiz os insumos e aí fui provando. E aí depois fui de pouquinho, sabe? Ali de 5 em 5 ml, opa, aqui passou, aqui não passou, denso demais, sabe? Então fica aí esse amontoado de observações que eu coloquei. E acho que para a gente encerrar aqui, uma vez o Flávio chutou a bola num carro. Esse carro passou a ser chamado de gol.
O Bruno é meu amigo, ele é muito gentil comigo. E pra gente fechar aqui, uma receitinha que eu lembrei agora, que eu deveria até acho que ter trazido, simples, barata e impressionante. Né? Que inclusive eu servi no chá de bebê do nosso filhinho que vai chegar aí daqui a pouco. Que é um mocktail que eu coloquei o nome de No-Rito. Que ele é basicamente uma mistura de suco de limão, gotas de solução salina, um tiquinho de bitters não alcoólicos, água, e aí tudo isso é gaseificado, né, com as folhinhas de hortelã, como se faz um mojito, e servido. Simples. Né? Esse vai pro chá de bebê. Aqui em casa eu faço uma outra versão, que ao invés... Né, foi xarope de açúcar, é evidente, né? Mas aqui em casa eu faço uma outra versão em que eu utilizo o xarope de maple, que eu acho que ele fica bem mais interessante que o xarope de açúcar no mojito, por mais maluco que isso pareça. Né? Então, uma receitinha simples, poucos ingredientes, que pode ser feito aí segunda, quarta, né, quinta, sexta-feira, não tem problema. E estava me esquecendo, deveria ter falado disso aqui para vocês. É um outro insumo aqui nesse livro, tá? Isso aqui, vamos fazer o seguinte, quem quiser saber mais, manda uma mensagem depois no privado. Fala, gostaria de saber da receita do seu cordial de limão. Isso aqui não demora muito para fazer, mas leva uns dias. É interessantíssimo, tá? É interessantíssimo. É a sensação de você pegar um limão cru, comer com casca e tudo. Tem acidez, tem o óleo essencial sem ser aquele amargor que apaga tudo, né? Então, quem quiser saber mais, olha, eu juro que isso aqui não é uma espécie de clickbait, tá? Mas quem quiser saber mais, só porque o tempo é curto, manda uma mensagem. Gostaria de saber sobre o cordial de limão, que eu mando a receitinha completa. Muito bem. Então, gente, para eu não ficar, né, falando demais aqui, tomando um tempo de vocês, muito obrigado por quem participou, por quem gostou, por quem curtiu. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau, tchau.